Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial do Departamento de Ensino ou a Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente nosso querido pastor Ival Teodoro da Silva. Deus te abençoe e agradecemos o carinho da sua audiência. E agora eu quero convidar o pastor Fábio Tenório, que lhe fará, além de saudá-lo, fará um convite especial para você que está nos assistindo. Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui querendo fazer um convite muito importante a você, a sua família, amigos, para você acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Ali você vai encontrar as lições anteriores, como a lição da semana também que nós estamos estudando. Você pode ali compartilhar, deixa ali o seu comentário na lição, é muito importante o comentário para a gente ver como é que está chegando essa programação até você. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp dentro da sua igreja. O importante é que esse programa chegue ao mais longe possível e abençoe o mais vidas que ele puder abençoar. Esse é o nosso desejo para você. Muito bem, obrigado, pastor Fábio. Pastor Fábio, que está sempre conosco, e já aproveito aqui para apresentar nosso querido presbítero Davi, que também é companheiro, A composição, vamos dizer, original desse novo formato do programa está aqui, A nova formação é essa. Irmão Davi, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Pastor Valcir, pastor Fábio e a todos aqueles que nos assistem, a paz do Senhor. Que bênção, glória a Jesus. Eu quero lembrá-los que nós estamos estudando o quarto trimestre de 2022, com a temática geral, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, baseado no livro do profeta Ezequiel. Nós já estudamos, e eu quero relembrá-lo aqui, Ezequiel como atalaia de Deus, o fim vem, as abominações do templo, quando se vai a glória de Deus, contra os falsos profetas. A aula passada nós estudamos a justiça de Deus e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título a responsabilidade individual, baseada no capítulo de número 18 do profeta Ezequiel. Então, só recapitulando com vocês, o que nós já estudamos, E se você quiser acessar essas lições, como já foi convidado aí pelo pastor Fábio Tenório, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Lá você tem todos esses conteúdos, você pode usar como fonte de recurso de estudo para a sua preparação de aula, bem como outras formas aí, uma mensagem, por exemplo, ou até aprofundar um pouco mais. Deixo esse convite especial para você. Como disse hoje, a lição de número 7, a responsabilidade individual. Hoje nós vamos observar que Deus ele vem fazendo, pastor Fábio e presbítero Davi, uma tratativa com a nação, só que hoje a lição de hoje vai ser um formato de um funil, Hoje ela vai tratar mais especificamente sobre a responsabilidade do indivíduo em si. Nós vamos olhar para aquele contexto preterista, daquela época, e vamos olhar também para o contexto futurista da nossa época, o que a palavra, através de Ezequiel, fala conosco, nos orienta. E para começar, eu quero pedir ao presbítero irmão Davi para que o mesmo faça a leitura do texto áureo. Pois não, pastor. Texto áureo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Após a leitura, então, do texto áureo, pedir ao pastor Fábio para que o mesmo faça a leitura da verdade prática. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Ok. A apresentação da lição com os objetivos gerais vai nos dizer assim: explicar a máxima usada em Israel. O segundo ponto, expor o respeito da abrangência da salvação.
E o terceiro ponto da lição, pontuar a reação de Israel. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Após a leitura bíblica, como já dissemos, lição de número 7, a responsabilidade individual. E talvez você já deve ter ouvido e está se perguntando, a salvação é individual? E você já deve ter ouvido essa expressão. É muito comum, né, pastor Fábio, presbítero Davi, nas igrejas a gente ouvir essas expressões, né, dessa responsabilidade individual, salvação individual. E é interessante, eu quando comecei a estudar esse capítulo, me reportei ao início da minha fé, porque a origem de onde vim, né, o que eu deixei para trás para entregar a vida a Jesus, eu precisei muito do capítulo 18 de Ezequiel, sobre essa responsabilidade individual, a salvação individual, né? Familiares meus não aceitavam a minha conversão, tenho familiar que até hoje acredita que eu retornarei a pedir perdão ao catolicismo, né? E eu sempre respondo que a cruz é suficiente, né? Mas eu usei muito o capítulo 18 sobre essa responsabilidade, e meu pai questionava muito, né? Mas filho, eu te ensinei, você vai deixar tudo isso? Meu pai, a responsabilidade é individual, ela é minha. E a gente trabalhava, é claro, o Novo Testamento, né, baseado nos versículos, né, 2 Coríntios 5,17, assim por diante. Porém, essa temática, ela aflorou muito na minha mente 24, 25 anos atrás, pastor Fábio, presbítero Davi. Então, foi muito prazeroso relembrar isso, né, e poder aprofundar um pouco mais, agora tendo um pouco mais de entendimento, né. Naquela época a gente tinha menos entendimento, né? Mas hoje a gente pode pensar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Então, essa temática da responsabilidade individual que nós vamos trabalhar hoje, e nós vamos começar pensando sobre a máxima que usava em Israel, que tanto Ezequiel como Jeremias, né? Ezequiel 18:2, como Jeremias 31:29, vão citar esse texto, que é muito interessante, né? Que é um dito popular, um provérbio que eles usavam, né, Davi? Lá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram, né? Então essa era a máxima usada e eles se apegavam muito nisso. E aí eu vou dirigir já a primeira pergunta a você, presbítero Davi, que era uma declaração equivocada, né? Uma vez que eles estavam interpretando erroneamente o terceiro mandamento do Decálogo, né? Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz lá sobre essa questão, né? Então a gente vai olhar para lá e é interessante, eu estava observando alguns pontos
algumas linhas de pensamento, e era possível que até 4 gerações vivessem juntas naquela época, né? Por causa dos estreitos laços familiares, ou laços patriarcais, né? E a influência do patriarca causava sérios danos à sua posteridade. Deus está falando, eu visito até a 3ª e a 4ª geração quando fizerem coisa má. É claro, ele depois no verso 6 vai dizer que faz misericórdia até 1000 gerações. Mas vamos deixar o 6 ficar aqui no versículo 5, né? Então, presbítero Davi, essa ideia, essa declaração estava equivocada, certo? Certo, até Albert Barnes, ele coloca esse provérbio como um profeta pagão, né, que pegou muita força no Antigo Testamento, até uma questão de curiosidade, que quando lá no livro de Êxodo, quando Moisés ele sobe ao monte, né, o monte do Senhor, para receber as tábuas, e o povo vê que ele não retornava depois dos seus 40 dias, fizeram pedir para Arão construir, né, o bezerro de ouro. Aí Moisés desce, vê todas aquelas festas e fala que ele esmiuça o bezerro e dá até de beber e comer aquela geração. Diz que aquele ouro que foi ingerido, tá, é como se fosse maldito até que a última geração pudesse expelir. Então também esse provérbio ele pegou força sobre essa tradição, né? E então esse provérbio era muito difundido entre também os exilados, porque eles se justificavam dizendo, olha, não foram nós que pecamos, e sim os nossos pais, apesar que o provérbio fala que a maldição cairia sobre os filhos, né? E eles estavam dizendo, olha, não, essa maldição deveria ter caído sobre os pais, tá? Isso é interessante. Esse provérbio expressou também a desculpa que eles atribuíam à sua condição miserável, que se encontravam, né, alguém que não a sua própria. O que eu quero dizer com isso? Essa condição em que nós estamos como exilados, essa maldição não poderia vir sobre nós. Essa maldição teria que vir sobre os nossos pais, e nós estamos pagando por este erro. Então, como foi colocado aqui, esse provérbio tinha uma grande força. Tá? Até o pastor Fábio vai entrar muito depois sobre essas questões de maldições que passam de geração em geração, até baseado nessa tradição judaica, né, do bezerro de ouro, enfim. O povo do exílio estava propenso também a negar a sua inocência, porque por maiores que elas fossem os seus crimes. Eles sempre alegavam, olha, esse crime não é nosso. Só que a palavra diz que não existe um justo sequer. Então, diante de Deus, nós somos justos, é por causa da crucificação de Cristo que nos tornou justos. Essa justificação não é mérito. A justificação, né, ela é dada como um dom, é dada como um presente a nós, né? Só para me encerrar lá em Êxodo 20, versículo 5, né, fala sobre também essa maldição, né? Essa visitação, até coloquei aqui, essa visitação hereditária somente quando os filhos, os homens, permanecem em seus crimes e seus delitos pecaminosos. Essa maldição que Moisés está se relatando no capítulo 20, fala o seguinte, olha, só cai maldição, aquele é maldito, somente aquele que aborrece ao Senhor, tá? Nós vemos que a cruz, ela quebrou toda a espécie de maldição para aquele que se ajoelha diante dela e reconhece o senhorio de Jesus, né? Ele quebra esta maldição. Eu escrevi aqui também que cada qual, né, levará a sua carga. Essa carga que eu me refiro é o peso da nossa condenação, o peso dos nossos crimes, tá? Conforme Ezequiel 18, 20, como diz o nosso texto áureo, fala isso, essa alma que pecar, essa alma morrerá, né? No livro de Gálatas, Epístola de Gálatas, versículo 6, fala, capítulo 6, versos 7 e 8, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso também se fará. Se o homem plantar corrupção, tá, na carne, ele colherá a corrupção. Mas se ele plantar no Espírito, a Bíblia diz que ele colherá, no Espírito não, ele colherá a vida eterna. Então, cada qual de nós pagará por nossos erros e as consequências virão. E nós vamos ver aqui, né, 70 anos no exílio. Então, essa era a condição que Deus já tinha falado através
do profeta Jeremias, e também até, podemos falar até um pouco antes, pelo profeta Isaías, né? Ele também falou sobre isso. Então, o homem, ele colhe o que ele planta. Então, esse provérbio, pastores, ele era um provérbio pagão que foi assimilado com a força dessa tradição judaica do bezerro de ouro, né? Então, Interessante você traz essa ideia histórica, né, já clareando essa correção. Mas, pastor Fábio, essa problemática vem para a atualidade, né? Ela veio para cá, né, para os nossos dias também. Claro que a gente tem que entender uma situação, a você que está nos assistindo, e nós queremos clarear isso à luz da palavra. Guerra espiritual, batalha espiritual sempre aconteceu. Briga, né, essa guerra entre o bem e o mal, ela sempre existiu. Efésios capítulo 6, a partir do 10, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ele vai fazer essa tratativa. Mas, no século passado, começou aquele movimento da batalha espiritual, né? Daí, para tratar maldições hereditárias. Tem até algumas tratativas, a pessoa que toma remédio é por falta de fé. Tem uma série de, mas principalmente nessa questão da maldição hereditária, né? Trazendo essa ideia que o irmão Davi já trouxe aqui do passado, pensando na atualidade, baseado também em 1 Coríntios 5,17, que os que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, Romanos 8,1, né, que não há nenhuma condenação. A pergunta é, quando alguém entrega a vida para Cristo, né, como Davi já citou lá, ele vai para a cruz, como fica o seu passado? É interessante a gente analisar essa questão, porque se a gente disser assim, antes de citar os textos, né, a gente expor palavras que a gente acha que é correta é uma coisa, mas quando a gente traz a luz da Bíblia, e a Bíblia ela mostra para nós a vontade de Deus, ou o que Deus quer que nós sejamos, ou o que Ele diz que vai acontecer dali em diante, é outra coisa. Eu queria começar lendo o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. O senhor leu 2 Coríntios 5,17, mas eu falei assim, eu quero pegar para mim por base Romanos, capítulo 8, versículo 1. Para a gente poder entender, porque se a gente disser que as maldições seguem mesmo vindo para Cristo, a gente vai entrar em sérias contradições que a Bíblia não revela, né? Que a Bíblia não diz. Nós temos que entender que antes de Cristo é diferente a situação de Deus tratar, mas quando Jesus entra em cena, nós vivemos aí o tempo da graça. A graça não é liberdade para pecar à vontade e mesmo assim correr aos pés de Jesus e receber perdão. Não, confundem muito. Romanos 8, 1 diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Então não há. Por quê? Porque senão a gente vai dizer que o sangue de Cristo é eficaz, que o perdão dele não é perfeito, que a graça dele não nos alcança, né? Nós não estamos dizendo de uma pessoa que ainda não veio para Cristo, mas aquele que está em Cristo, como está dizendo lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então a gente está querendo dizer o seguinte, quando a pessoa vem para Jesus, quando ele aceita Jesus, ele passa por aquele processo de limpeza, de purificação. Até então ele está sujo no pecado. E o senhor me fez lembrar, quando o senhor falou da conversão do senhor, eu também vim de um lar que era espírita, era umbandista, mas aí eu me lembro da palavra que está em João 8,32, e conhecereis a verdade, né? O pai do senhor disse, você vai deixar tudo? Não é que você deixa, você realmente conhece a verdade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Ela liberta a gente. Liberta dos vícios, liberta das maldições, liberta dos pecados, né, de tantas situações que vêm para nos aprisionar. Romanos 8,1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas não tem que andar segundo a carne. Se você continuar andando segundo a carne, você vai estar suscetível às imundícies da carne. Mas se você andar segundo o Espírito, você vai estar livre desta condenação. Por quê? Porque o sangue de Jesus, a promessa de Deus, ela se cumpre não uma vez na nossa vida, ela se cumpre diariamente. Todos os dias. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados, nós somos limpados, porque nós estamos nesse mundo de trevas, né? É fato a gente lembrar e avisar os nossos irmãos que estão acompanhando. Nós não somos santos, nem perfeitos, mas nós estamos em caminho da santidade, querendo ser santo, porque o Senhor sede santo, porque eu sou santo. Essa é a promessa de Deus.
Então a base aqui é Romanos 8, né? 1. Nenhuma condenação há. Me faz lembrar também daquela palavra do rei Balaque, quando Balaque chama Balaão e fala, olha, eu quero que você amaldiçoe o povo. Quero que você amaldiçoe o povo de Israel. E ele tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. E o rei ficou bravo com ele, mas rapaz, eu estou te pagando, eu estou tirando. Não, mas você, como que eu posso amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Quanto o povo de Deus não vale encantamento, não vale maldição. Por quê? Porque é Deus que está abençoando, é Deus que está guardando, né? E aí, Romanos, o livro de Romanos, lógico, nós estamos falando do livro de Ezequiel, né? Nesse tempo aqui, a alma que pecar, essa morrerá. E hoje também, se a gente pecar, a gente vai morrer. Se nós vivemos no pecado, nós vamos morrer. Porque a graça de Deus nos chama a cada dia a nos arrependermos. Tem pessoas que não se arrependem. Eu não vou nem citar aqui, eu até tinha deixado aqui Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, né, que vai falar que aqueles que uma vez caíram, provaram o dom de Deus, nem vou entrar nisso porque é para uma outra aula, né? Isso aqui é para várias aulas aqui. É bem complicado, mas, né, é uma outra situação. Mas hoje não. É lógico que a graça de Deus nos alcança diariamente. Mas ela precisa, o Senhor precisa ver em nós arrependimento. Não é aquele perdão de boca, o Senhor me perdoa, não é arrependimento. Primeiro brota no coração da gente o arrependimento. É igual aceitar Cristo. As pessoas estão aceitando a Cristo como Salvador. Mas se esquece que antes dele ser o nosso Salvador, ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Exatamente. Controlar o nosso ser, as nossas vontades, as nossas paixões. Temos que renunciar, né, àquela vida de pecado, de imundícia, que nós estamos sujeitos a todo dia. Ah, não, mas vocês são crentes, vocês são perfeitos. Não, nós somos pecadores, mas nós estamos a cada dia em contato com a sua palavra, estudando a sua palavra, orando a Deus, tendo a direção do Espírito Santo e nos blindando, reconhecendo as nossas misérias para alcançar o perdão de Deus. Né, para que a gente possa, como dá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente passou pelo processo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, a gente passou pelo processo do novo nascimento, né, descemos as águas do batismo, a gente passa pelo processo de receber o Espírito Santo, porque precisamos, e é um equívoco hoje de muitas igrejas, e muitos que estamos assistindo, ah não, eu não preciso do Espírito Santo, precisa. A igreja não vive nessa terra sem a presença do Espírito Santo. Não só no ato de aceitar Cristo, recebendo, sendo batizado com o Espírito, mas depois sendo batizado no Espírito Santo para ter revestimento dos dons, né? E é interessante a gente lembrar que Romanos, no capítulo 8, vai dizer assim, olha que interessante, pastor, né? No capítulo 8, versículo 29 e 30, vai dizer, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 30 é o que me chama a atenção. E os que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus nos chama, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e ele vai nos glorificar. Aí se cumpre a palavra que está em Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu quero inverter. E se Deus é contra nós, quem será por nós? Né? Mas quando Deus vai ser contra nós? Quando nós não seguimos o que está em Romanos 8,1. Deixando de viver na carne, mas viver segundo o Espírito. Aí sim, né? Se nós vivemos em Cristo, nova criatura somos, temos a graça de Deus, Ele sabe que nós vamos errar porque somos imperfeitos, mas nós temos o alcance dele, porque primeiro Ele vê em nós arrependimento, né? Eu tinha colocado aqui, vou deixar para a próxima fala, que o arrependimento é algo crucial nos nossos dias para cada cristão viver uma vida vitoriosa em Cristo. É o evangelho, a mensagem da cruz, né? O arrependimento. Né? Então, pensando nessa visão que vocês trazem, a cruz ela anula toda a maldição. Né? Sim. A partir do momento que você que está nos assistindo entrega a vida para Jesus, a cruz ela anula. Você é justificado em Cristo e o seu passado, conforme Miqueias 7,14, né? Diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Né? Só temos que fazer uma separação entre maldição e problemas, dificuldades. As maldições não atingem mais nós, mas não quer dizer que não vamos estar suscetíveis aos problemas dessa vida, às dificuldades. Sim, isso aí Jesus disse em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições. Podemos confundir maldição
com um processo de aflição. Exatamente. É isso, né? Esse processo. Agora, é claro, essas maldições é porque essas teologias neotestamentárias, eles trazem uma ideia para chamar o povo, né? Eles trazem aquela ideia de fazer regressão, de buscar a origem do problema. Não precisa disso. A partir do momento que eu entrego a vida para Jesus, como você bem disse, No ato Ele é dessa- meu Senhor, é meu Salvador, anulou tudo. É claro, vamos deixar claro a situação. Há situações que não, temos que falar isso aqui, né? Há pendências, situações que nós causamos ao longo do trajeto, e quando nós chegamos na igreja, há certas semeaduras. Eu tenho orientado irmãos novos na fé quanto a isso, né? Pendências com justiça, pendências familiares. Não vai anular nada disso, nós temos que ser claro nisso. Vai ajustar, mas estamos falando num ambiente... Quem matou vai pagar a sua dívida. Exatamente. Nós É. temos que entender que as consequências terrenas, quer dizer, crimes terrenos, que esses casos, né? Exato. Você tem que pagar aqui na Terra. É As isso. pessoas confundem que o perdão, o esquecimento, que ao jogar no mar do esquecimento, significa que o ser humano ele tem amnésia. Como que Deus colocasse na mente do homem, ou enfim, da mulher, que tem que esquecer o que ele fez. Não, ninguém tem amnésia espiritual ou intelectual. Deus vai perdoar os pecados que ele cometeu, sem dúvida, mas as suas consequências virão. E como o senhor bem colocou, o novo convertido ele tem que entrar, né, com essa visão, com esse conhecimento. Ele precisa estar orientado quanto a Exatamente. isso. A igreja precisa estar orientada quanto a essas situações, senão a gente acaba... Consequências é uma coisa. Maldições, ela se cessa no momento de eu aceitar a Cristo. Desde que esse aceite seja um aceite mesmo de coração, Exato. não de boca, né? Para clarear um entendimento, um familiar meu, que vai assistir esse vídeo até por sinal, né, que foi inserido na família, né, uma cunhada, ela foi oferecida numa mesa branca, né? Mas ela veio para a igreja, entregou a vida para Jesus, veio para Cristo. Cristo quebrou aquela maldição, Sem hoje ela é uma dúvida mulher alguma. liberta, vive para Jesus, prega o evangelho. E assim, Eu sou uma prova disso. Minha mãe era católica, meu pai era da Umbanda, né? E minha tia da espírita. Eu vivia nesse triângulo aqui. Mas no dia que aceitei a Cristo, cessou. exatamente. Eu sou pleno consciente da minha libertação no dia de aceitar a Cristo. Glória a Jesus. Não por me isso. atinge nada, mas eu tenho que viver em Cristo. Exato. Não é uma vez salvo, salvo para frente. Né? Não. Não vamos entrar no calvinismo aqui, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dele, né? A você que está nos assistindo, nós estamos aqui falando sobre a 7ª lição do 4º trimestre de 2022, falando sobre a responsabilidade pessoal e tratando sobre essa questão de maldição hereditária, responsabilidade individual. Nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí, nós já voltamos. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos, qualidade aos seus pés. Meu querido amigo, meu querido irmão, estou aqui para fazer um convite muito especial a você. Queria pedir a você que acessasse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, ou o nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. No próximo programa nós estaremos fazendo o sorteio de um livro desse para você. Esse livro faz alusão, nós estamos estudando agora o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. É muito fácil. Entra no nosso canal no YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu like e entre no nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. Será no próximo programa, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e estudando hoje a lição de número 7,
a responsabilidade individual, tratando de uma temática central desse trimestre, a justiça de Deus baseada, ou a justiça divina, baseada no livro do profeta Ezequiel. Nós estudamos o primeiro bloco sobre a máxima para Israel, né? Agora nós vamos estudar nesse segundo ponto, ou bloco, sobre a salvação para todos os seres humanos, ou a salvação para toda a humanidade, né? E eu vou começar perguntando ao pastor Fábio, né? Depois dirijo ao presbítero Davi, mas é interessante olhar nesse ponto da lição, o capítulo 18, deixa eu só marcar aqui para mim não perder um ponto que eu preciso depois de comentar ele também, lá em Eclesiastes, né? Mas o capítulo 18 do profeta Ezequiel, versículos de número 21 a 23, especial 22, é interessante, nós podemos olhar para o 22, que diz assim: de todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou ele viverá. Aqui está falando do ímpio, certo? E corroborando com esse versículo, Paulo escreve ao jovem Timóteo no capítulo 2, verso 4, que o desejo de Deus, é claro que ali o contexto é orar por todas as autoridades, pelos reis, pela questão iminência sobre nós, mas ele vai dizer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade ou da salvação. Então a gente olha para essa visão que traz o texto aqui, se o ímpio pecar, né? Depois eu vou ao Davi falando sobre o justo, né? Mas, pastor Fábio, a pergunta é bem curta novamente: existe esperança para o pecador? Vamos lá, João 3,16. Eita glória! Vamos caminhar lá, vamos para a Bíblia, né? Para a gente poder ver o que Deus diz, não o que o pastor Fábio diz, né? A Bíblia é clara. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza há esperança para o pecador arrependido. Não para o pecador orgulhoso, vaidoso, soberbo, para aquele que reconhece as suas misérias, as suas falhas, e como a gente falou no bloco anterior, ele realmente aceita Cristo como Senhor da sua vida e Salvador. Porque senão a obra da salvação ela fica incompleta, né? E a gente pode abrir aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, é o texto que a gente leu aqui, né? Romanos 5, 8. Olha só que interessante o que a Bíblia vai dizer para nós em Romanos, né? Capítulo 5, versículo 8. Aqui vai dizer o seguinte, é só a Bíblia para ficar claro para os irmãos. A gente procura ser o mais transparente possível, pastor, para poder ser entendível, né, dos irmãos e para os nossos professores na escola bíblica, você trazer para a classe, né, isso fica fácil e os irmãos saírem dali fortalecidos no conhecimento da palavra. Romanos 5, 8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por pecadores, né? Então, há sim, com certeza, esperança para o pecador. Mas a gente precisa reconhecer a Jesus, se voltar a Deus, né? Não ser soberbo, e reconhecer as suas misérias, não é viver se humilhando diante da sociedade, mas é se humilhar diante de Deus, né? Para que a graça, essa graça que todo mundo acha que tem e não tem, porque estão confundindo com graça, estão, na verdade, banalizando a graça de Deus, achando que Deus é servo, né? É que nem eu digo, se Deus atendesse todos os nossos pedidos, ele não seria nosso Senhor, ele seria o nosso servo, né? Ele não atende todos os nossos pedidos. Se ele atendesse tudo que a gente pede, tudo, ele não seria o nosso Senhor, ele seria servo nosso. Mas nós somos servos de Deus, reconhecendo, o pecador precisa se voltar para Deus, porque aí ele vai viver uma vida abundante, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de misericórdia, uma vida cheia de perdão, porque ele vai pecar. Não, mas eu não peco, então já pecou, porque a Bíblia diz que aquele que dizer que não peca é mentiroso e já pecou. Nós pecamos todos os dias, mas todos os dias nós reconhecemos que Cristo, reconhecemos o sacrifício na cruz do Calvário, e reconhecemos que o Espírito Santo, damos liberdade ao Espírito Santo para entrar em nós, né, para fazer morada em nós, e hoje, como a gente já estudou aqui, nós somos templo do Espírito.
Aquele templo que ele foi destruído, o primeiro, o segundo templo, mas esse hoje nós somos o templo, somos morada de Deus. Por isso temos que ser santo, né? Por isso que nós temos que viver uma vida cheia de graça. E Marcos capítulo 2, versículo 17, quero ler também aqui, né? Hoje eu vou ficar só na Bíblia aqui para ficar mais fácil aqui, treinar, né? Marcos capítulo 2, né? Versículo 17, olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui, ó. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ele não morreu por justo, porque não havia um justo sequer. Ele morreu por pecadores, mas por pecadores que se arrependam, que reconheçam a graça de Deus, né? O médico não vai tratar dos sãos, ele vai tratar dos doentes. Aliás, não vai no médico quando tá bom, né? Não vai, A né? gente mal vai quando tá ruim, né? Não é o que aconteceu no tempo de Ezequiel? Deus viu que a nação inteira estava doente. E nós chegamos na parte ali, na lição passada, nós tratamos ali quando começa, né? Quando começa a justiça de Deus agir. E agora ela começa a agir individualmente. Deus começa a tratar todos os indivíduos. Do que Deus queria tratar não era só os reis, sacerdotes, anciãos. Deus quer tratar toda a nação. Existe sim esperança, mas para aquele que se arrepende e se volta para Jesus, né? Deus, ele começa a tratar, apontar o dedo, vamos usar esse termo. Ele pode, né? Ele pode apontar o dedo. Nós não, né? Porque volta 3 para nós, é muito claro nessa expressão, né? Um para frente, um para cima, mas 3 está voltado, né? Então não dá para apontar o dedo. Mas Deus começa a apontar o dedo. Existe a salvação, e é interessante essa visão que você trouxe, pastor Fábio, dessa esperança para o pecador, porque nós temos um lema aqui no Templo Sede, na nossa escola bíblica dominical, que é o nosso grito de guerra, né? Todo o termo de EBD nós usamos uma frase do saudoso pastor Antônio Gilberto, né? Evangelizando através do ensino. A nossa ideia, mesmo com essa pré-aula aqui, além de trazer mais conhecimento, é evangelizar. Para aquele que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, ele entenda, às vezes está se perguntando, mas a salvação, será que existe ainda possibilidade? Existe esperança para você sim. A porta da graça ainda está aberta. Ainda está aberta, né? Enquanto a igreja estiver aqui, a porta da graça vai estar aberta. Exatamente. Jesus estará de braços abertos, né? A cruz representa isso. Essa responsabilidade individual, presbítero Davi, o versículo 21 até o 21, 22 e 23, né? Ele deixa claro que se um justo, né? Até é importante a gente fazer a leitura, né? Hoje, como o pastor Fábio está me inspirando aqui, né? Glória a Deus, é que o programa é claro, né? Escola Leia bíblica. porque eu ia ler. Ah, é? Então vamos ler junto? Vamos ler junto? Vamos fazer assim, eu leio o 21, você lê o 22, não vamos ler junto, porque daí não vai ficar muito sério. Vou fazer uma leitura responsiva aqui. Você lê o 23, pastor Fábio? Vai lá. Vamos fazer isso aqui, vamos dividir, ó, o 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá e não será morto. 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, ele viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então essa aplicação, é claro o texto, né? Há esperança para o pecador, sim, mas tem que entender esse ponto de equilíbrio. Deus trabalha isso, né, Davi? É interessante que, eu ia até comentar aqui no bloco anterior, que no capítulo 18, a seguir, como diz o já saudoso Orlando Boyer, ele, na sua enciclopédia, ele comenta que essas sessões que vai até o final, se não me engano, até o capítulo 24, 18 e 24, ele chama de... são os capítulos de alerta, né? Aí nós podemos colocar o seguinte: alerta para quem? Para a nação de Israel, mas cada indivíduo tem a sua concepção de assimilar que tipo de alerta a ele está sendo colocado, ou falado, ou chamado a atenção, né? Mas eu quero... O senhor passou para mim a pergunta, eu achei interessante, eu comecei a ler, eu li também até o 24, né? Eu chamei do chamado contraponto de Deus, porque é um contraponto. No capítulo 18, versículo 21, ele vai falar do ímpio que se converte.
né? É a máxima. Qual é a máxima do Evangelho? Você comentou, a máxima do Evangelho é que todos chegam ao conhecimento da verdade, que todo pecador chega ao arrependimento. Reconheça o Senhor Jesus como Salvador primeiro e depois como o Senhor. Nós vamos ver isso que Jesus, ele sempre deixou isso bem claro. Mateus 18:11 fala que o Filho do Homem, né, ele veio salvar aquele que se havia perdido. Também em Lucas 19:10, na casa de Zaqueu, que ele diz, olha, esse também é filho de Abraão e a salvação chegou à sua casa. Interessante que Atos 2:21, no discurso, eu até comento que é um discurso meio que escatológico de Pedro, né? Quando ele faz aquele discurso, chama para ele, é levado para dentro do templo, né? E ele faz aquele discurso, ele fala sobre o fim, o dia do Senhor, e no final daquele discurso, olha, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, os evangelhos sempre deixam claro que o Senhor Jesus, a sua função primordial, um dos seus ofícios era, sim, ser como expiação, né? Ele veio também como para ser expiação, tá? Mas aí eu pergunto, quando e como é necessário para que se alcance, né, essa salvação? Primeiro, versículo 21, converter e se arrepender dos seus pecados. Eu estava estudando a palavra converter no original grego, epístrafo, e do latim, que fica convertere. Epístrafo, que significa fazer uma volta e retornar pelo mesmo caminho. Interessante que a palavra no latim, que é convertere, que a palavra vertere, tem a mudança não, melhor dizendo, tem assim o sentido de ser transformado. Aí eu me lembro, né, da carta aos Romanos, que fala muito bem sobre isso, né? E me foge agora a memória, fala que uma nova criatura ali, e que as coisas velhas se passaram. 2 Coríntios 5,17. Melhor, obrigado, 2 Coríntios. Tudo se fez novo. A palavra ali que tudo se fez novo, ela tem o sentimento de uma metamorfose, né? De que não é uma mudança de material, é o mesmo material sendo transformado em algo melhor. Então essa é o sentimento de converter do latim, né? Mas também tem essa questão de guardar os mandamentos, isso é, viver a prática e o caráter de justo. Que a justiça para Deus é andar em retidão. A justiça de Deus é diferente da justiça humana, porque a justiça de Deus é perfeita, né? A justiça de Deus, ela é como fosse um ciclo perfeito, sem variação, ela é imutável, ela é perfeita num todo. Aí eu quero entrar nesse contraponto que eu comentei no começo, né, que se encontra no versículo 24, que até do 21 ao 23 que nós lemos, fala da conversão do ímpio. Mas no 24, o profeta ele vai falar sobre o desvio do justo. Ele falando, mas desviando-se o justo da sua retidão, daquilo que é correto, e cometendo a iniquidade, que é pecados conscientes, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura ele viverá? É uma pergunta que o Ezequiel faz. Tá? Aí eu quero dizer, mas o justo pode se desviar? Pode. Está aqui, se desviando. E é interessante que a palavra converter por ímpio, ela está de uma forma infinita, tipo, converteu. Ponto final. Mas para o justo, está no gerúndio, está como se fosse um ato contínuo. O seu desviar não é de uma hora para outra, é um ato contínuo, diferente da conversão. Ninguém está se convertendo todo dia. Ele se converteu e pronto. Agora, o desviar aqui é um ato prolongado e contínuo. O converter é mudar a direção, né? Uma conversão radical, né? Isso, tá. E o desviar é um ato contínuo. Isto é, o justo está se afastando da justiça divina. É interessante que o verbo desviar no grego, ele tem a ideia de virar as costas para Deus. Como é forte essa palavra. Era o que o povo fez quando colocou as abominações dentro do templo. Aí voltando para
a lição de número 5, que é quando a glória de Deus se vai. Eles viraram as costas para Deus, então esse foi o motivo de Deus ter saído, da sua glória ter saído, né? Aí você pergunta para mim, pastor, mas o justo pode, o crente pode se desviar? Pode. Até que está na lição, né? Sim, o justo pode perder a garantia da sua entrada no céu, como o próprio autor da lição faz. E aí é uma questão que não abrimos aqui, mas deixamos para pesquisas, né? Sobre Armínio e sobre Calvino, né? Porque Calvino vai dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, e nós não cremos nessa doutrina, porque a Bíblia é clara, aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, uma vez salvo, mantém a salvação, mantém uma vida, está claro aí o texto, né? Se o justo se desviar, então não tem salvação para sempre. Não, porque senão seria muito fácil, você vive do jeito que você quer, faz e apronta, eu sou salvo mesmo, lá nos últimos dias lá eu me arrependo. Não. Hoje eu estava conversando, cortando o pastor, eu estava conversando com a minha irmã, nós estávamos falando sobre a hipergraça, que é pregada hoje, né? Esses pregadores coaches que pregam que você pode... eles não pregam que você pode fazer tudo, mas deixam a entender que mesmo que você venha a pecar, não haverá consequências dos seus atos. A hipergraça, acima de tudo, e a graça, realmente, ela cobre multidões de pecados. Eles seguem essa hipergraça, pegando esse gancho aí, para a gente ir para o intervalo, ela traz aquela ideia, o coach dá uma ideia comercial, né? Muito tempo no segmento comercial aí, e a gente sabe que lá se trabalha, você pode todas as coisas, você tem que determinar. Eu lembro de um treinador que veio dar uma palestra, nível de estado pra gente, ele dizia, você tem que todos os dias acordar de manhã, olhar no espelho e dizer, todo dia, toda manhã, eu me levanto, eu sou vitorioso, sou conquistador, amém. Então, essa é uma máxima, né, daquela ideia do determinismo, né? Não, eu levanto de manhã, agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus também porque problemas virão, mas os problemas eles me dão mais robustez na presença de Deus. Eu sempre falo, eu comecei a falar de uns tempos para cá na congregação o seguinte, que agora os nossos problemas, as nossas dificuldades são uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele na nossa vida. Perfeito. Você vai olhar o problema diferente. Não olhe o problema como um problema. Olha o problema como uma oportunidade de mais uma vez Deus demonstrar e manifestar a glória dele na nossa vida. A claridade é o copo, né? É assim. Você pode olhar e eu tô com ele pelo meio, exato, né? É problema. Tá vindo mais uma glória de Deus sobre mim. Exato. Tá vindo mais uma bênção e uma oportunidade. Porque depende de como Deus se enxerga. Isso que eu noto, o prisma, né? Que ponto de vista você está observando isso? Porque aqui esse copo, para mim, ele pode estar meio vazio ou pode estar meio cheio. Para mim, ele está meio cheio. São oportunidades, né? Está muito interessante o assunto, mas nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 7, né? Falando aí do quarto trimestre, que é a temática geral, a justiça divina, e hoje estudando sobre a responsabilidade individual. Tratamos sobre a máxima de Israel, tratamos também sobre a salvação para todos os homens, e nesse terceiro bloco nós vamos falar sobre a reação de Israel, né? Vamos fazer essa tratativa, e eu começo direcionando a pergunta a você, presbítero Davi, porque justiça divina, e nós trabalhamos ela na lição passada, a justiça é um dos atributos divinos, né? Somente Deus é justo, né? Homem não é justo, inimigo nem pensar, né? É justificado. Então nós somos justificados num Cristo justo, né? Ezequiel 18, 25, né? É importante a gente observar lá o 25, que vai dizer assim para nós, né? Olha lá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto, então escute, né? Ó casa de Israel, será que o meu caminho não é reto?
Ou não seriam o caminho de vocês é que são tortuosos, né? Que retórica que Deus usa aqui, né? Mas é bom olhar para isso, porque olha onde o povo chegou, né? Olha a reação dessa nação. E Romanos 2,6 diz que a justiça, pensando nessa questão, antes de falar em Romanos 2,6, há o castigo para o pecador e há a recompensa para o justo. A gente tem que olhar para esse prisma, né? Baseado em Romanos 2,6, que pela justiça de Deus, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, correto? Correto. Então, Correto. por favor, nos clareie melhor esse assunto aí. Bom, em 2 Samuel 22:31, e eu gostaria de ler com os irmãos, falando sobre o caminho do Senhor. Davi, ele faz este cântico, esse cântico, esta oração, no livro de Samuel, diz assim, 22:31, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Eu quero pegar só a parte A aqui. Perfeito. Dá o sentido no hebraico, de um sentido completo, do sentido imutável. Interessante que eu achei que também esse sentido é um sentido que traz saúde àquele que anda no caminho, aquele que está no caminho. Esse também traz a ideia de integridade para aquele que está no caminho, né? Que não deixou o caminho. Aqui nem foi colocado aqui, falando sobre a questão da perfeição de Deus. Deus, ele é imutável, e não há sombra de variação dele. Nós somos seres imperfeitos, nós somos seres falhos. Infelizmente, nós temos em nós, sempre falo sobre como se fosse o DNA adâmico, né? Aquele pecado adâmico de origem, que a cada dia mais nós temos que deixar esse velho homem não ressuscitar na nossa vida, deixar ele morto. Ele não pode ressuscitar na nossa vida. Tá? E até eu estava lendo, nós podemos ler de novo aqui, que o Senhor Deus, ele fala o seguinte, que a nação estava comentando que os caminhos de Deus não eram corretos. Eu posso ver assim como a nação de Israel um pouco de soberba da parte deles, achando que Deus tinha feito algo errado. Há uma música que eu sempre gosto de, eu sou um pequeno trecho dela, até ontem na ministração eu comentei sobre isso, e diz assim, Deus é tão sábio para enganar-se. Nós achamos que Deus não está no controle de todas as coisas. Ainda que aos nossos olhos, como há um provérbio que muitos falam, que aos olhos Deus faz os seus caminhos em caminhos tortuosos. Eu não vejo assim. Deus, ele faz caminhos retos, ainda que esses caminhos parecem tortuosos aos nossos olhos. O caminho do Senhor, ele é reto, retidão, correto, íntegro, né? Aí dá para pegar aquele ditado popular que usam aí, que eu não concordo, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus, ele endireita a linha e escreve na linha reta, ele não escreve em linha torta, né? Dá para pegar essa linha, né? Ok. Diante da resposta que o irmão Davi traz, falando para a gente sobre essa questão, né, da retribuição segundo as obras de cada um, Pastor Fábio, Lamentações, capítulo 3, versículo 39, que é interessante a gente olhar para isso, já foi frisado bastante nesse programa sobre arrependimento. E agora nós vamos compilar essa ideia, né? Porque lá em Lamentações, o Jeremias vai dizer de que se queixa o homem? De seus próprios pecados e seus próprios delitos, é isso, né? Então, assim, trazendo para a nossa atualidade, somente pelo arrependimento o ser humano pode se reencontrar ou ter ou melhor, o ser humano pode reencontrar, porque é aquele que se afastou, ou ter um encontro com Cristo? Pastor, nesse processo de reconstrução do ser humano, do caráter, das emoções, da maneira de viver, o arrependimento, reconhecer as suas misérias, como nós falamos, as suas falhas, o arrependimento aí é o primeiro passo, né? Para ele reconhecer o que ele está fazendo, porque reconhecer que ele está ferindo a santidade de Deus.
as pessoas pecam, nós pecamos e achamos que o pecado foi simplesmente um ato, um pensamento, uma falha nossa, e isso ficou por isso mesmo. Mas toda vez que nós pecamos, que nós erramos, nós estamos ferindo a santidade de Deus. Nós estamos indo contrário ao que o Senhor determinou. No caso aqui do profeta Ezequiel, nós estamos falando do livro de Ezequiel, toda vez que Ezequiel está lançando uma profecia ou um alerta para o povo, no caso aqui já está Deus tratando da responsabilidade que ela é, e está dizendo que ela é individual, até o próprio Ezequiel ele está no meio dessa correção. Se você abrir no capítulo 33 de Ezequiel, no versículo 10, vai dizer assim, ó, capítulo 33, versículo 10. É uma palavra do Senhor, né? Aqui Ezequiel ele está proferindo aquilo que Deus está mandando ele falar, né? Ele está exercendo o seu verdadeiro ofício de profeta. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós. Nossos, ele está incluído também. Ezequiel também não está se isentando, dizendo que ele é santo e os demais não. Ele está incluso no meio do povo. Ele também está reconhecendo que ele também tem as suas falhas, os seus erros, né? E os nossos pecados estão sobre nós. E nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Não tem como a pessoa viver se ela não sair da sua vida de pecado. Ou se ele vive na miséria, vive de uma maneira que a Bíblia orienta que isso traz maldição. Aí entra a questão, né? Você sai da presença de Deus, está suscetível a todas as forças malignas aí vir sobre a pessoa. Aí foi mencionado aqui, Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem do ímpio, né? Ó, o 11 vai dizer de 33 de Ezequiel, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Deus quer que ele se converta dos seus maus caminhos, né? Que todo ímpio, todo aquele que pratica iniquidade, né? E aqui também, hoje eu estou nos textos bíblicos, né? Provérbios 28, versículo 13 e 14, aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, né? Até deixei relatado. Provérbios 28, versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É uma falsa prosperidade, ou acho que prospera, né? A pessoa não tem como prosperar. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem que confessar. E além de confessar, tem que deixar. Meu avô tinha um dizer, isso não é bíblico, né? É bem claro deixar para os irmãos aqui, né? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Para vocês, o pastor falou que tá. Não está. O meu avô não era cristão, mas ele dizia, olha, errar é humano. Persistir no erro é burrice. E aí faz sentido, né? Aqui o povo estava persistindo no erro. E não adianta, você não vai conseguir chegar em Deus, ganhar as bênçãos de Deus, receber as bênçãos de Deus, embora eu aprendi algo que me chamou a atenção, pastor. Nós hoje, vamos colocar nós também aqui para não ficarmos de fora, estamos correndo atrás das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus. Deus não mandou correr atrás de bênção. Deus não mandou correr atrás de milagre. Deus não mandou correr atrás de prosperidade. Mas a Bíblia nos ensina, se nós seguimos os princípios de Deus, obedecemos a sua palavra, né? E seguimos a sua vontade, fazemos a sua vontade, as bênçãos vão nos alcançar. Os milagres vão chegar até nós. A vida vai chegar até nós. João 15:7 vai dizer, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Esses dias eu trouxe um ensino na igreja, lá, e eu queria mencionar para os irmãos, sobre voto e propósito. Tem gente hoje fazendo voto a Deus. Tem gente hoje fazendo propósito a Deus. Não precisa. Jesus falou que é só pedir. João 7,7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. É só pedir. É só clamar. É lógico. Eu também falei que os nossos pedidos têm que ter propósito. Deus não vai atender pedido sem propósito, sem razão, sem motivo. Sim. Né? Ou a Bíblia diz assim, me fugiu o texto aqui, diz assim, ó, pedis e não recebeis porque pedis mal. Aí todo mundo só lê aqui, ó, pedi e não recebeis porque pedi mal. E a continuar diz, ó, pedides para gastarem nos vossos prazeres. Ó, não é para a glória de Deus. Jesus falou que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes.
E nisto é glorificado o vosso Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, para nós finalizarmos, né, eu quero dizer também o que Jesus disse lá em Lucas 24, do 46 46 em diante. Lucas 24, 46, que ele ensinou que no seu nome fosse pregado, ó, e em seu nome, né, Lucas está dizendo, melhor dizendo aqui, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Ó, arrependimento e remissão. Ah, peraí, não entendi. Eu me arrependo e abandono os meus pecados. Não é só arrepender. Eu me arrependo, mas continuo com os pecadinhos lá, com a minha gavetinha cheia. Não, eu me arrependo e abandono. Deixo, né? Quem confessa e deixa, alcança. Tem que confessar e tem que deixar para alcançar a misericórdia de Deus. Então, a base de arrependimento, né? Confessar e deixar. Você citou a questão das bênçãos ali, eu fui para Deuteronômio 28, não tem como fugir de lá, né? E do 28, do 1 ao 12, tem sobre todas as bênçãos, né? E é interessante que o 28:2 diz assim, ó: se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão todas as bênçãos e os alcançarão. Vai vir. Elas vêm, mas se ouvirdes a voz, se obedecerdes a Deus, né? É o contrário, né? Então, bem colocado, né? Muito bem, então é muito interessante nós olharmos para esses textos pensando, né, nessa questão do arrependimento. E a gente pega a palavra-chave também, que é responsabilidade nessa lição. Nós já estamos partindo para a conclusão dessa lição, lembrar de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 14, né? Olha que interessante. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Quando nós falamos sobre responsabilidade individual, sobre essa questão de arrepender-se, nós temos que parar de jogar nossa culpa e nossas mazelas nos outros, principalmente em Deus, né? Parar de apontar para os outros e olhar para nós e assumir as responsabilidades. Esse é o convite da lição de hoje. Deus, através do profeta, convida a nação a conscientizar da sua responsabilidade, e Deus hoje também nos convida. Nós estamos vivendo um momento de turbulência, um momento complicado, um momento de muita agitação, mas se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12:2, nós vamos ter vitória. O nosso foco não vai ser ofuscado, ok? Então olhem para isso. Pensem com zelo sobre essa responsabilidade. Se você ainda não serve a Jesus, entregue a sua vida para Jesus hoje. Arrependa-se dos seus caminhos e diga: Jesus, a partir de hoje, seja o meu Senhor e o meu condutor. Com certeza, o Espírito Santo lhe guiará. Eu vou ler um trechinho da conclusão aqui, a última parte da conclusão. E após essa leitura, nós vamos deixar um convite para você. E eu quero pedir depois ao pastor Fábio para dirigir a Deus uma palavra de oração, abençoando a todos que nos assistiram. Mas diz assim, ó: esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na nossa pregação cristã. É nossa responsabilidade levar a mensagem aos perdidos da terra. E aí eu acresço algo mais. E é nossa responsabilidade também viver uma vida, pastor Fábio, presbítero Davi, de retidão e santidade diante do Senhor nosso Deus. Nós agradecemos a Jesus pela sua audiência, agradecemos a TV Mão Amiga, deixamos aqui um convite para a próxima lição, a lição de número 8 do quarto trimestre, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E deixamos também um convite para você, já citamos no início, para que você acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Também você pode acessar através do Facebook, EBD, Escola Bíblica Dominical SJP. É isso, pastor Fábio? É isso, né? E pelo Instagram, EBD_IADMSJP. Acesse, compartilhe, se inscreva, nos ajude a divulgar essa programação. E aqui pela TV Mão Amiga, terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas, você vai assistir essa programação também. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão a você que nos assistiu, ao pastor Fábio, que sempre está conosco, presbítero Davi, Deus abençoe. Eu sei que não é fácil estar aqui no estúdio sempre
preparar essas lições, mas Deus tem dado graça a vocês, Glória tem dado a graça Deus. aos nossos comentaristas, e a gente tem procurado fazer o melhor para o reino de Deus e o melhor para que essa programação chegue com qualidade até você. Pastor Fábio. Pai querido, Pai Santo, te louvamos, Te ó damos Deus, graça. pela oportunidade que Sim, temos de Deus. estar aqui expondo a Tua palavra, aprendendo com ela, que tenha sido bênção, Senhor, Sim, dentro Deus. dos lares agora, Te aos louvamos. nossos professores, damos secretários, graça. alunos, que Sim, venhamos Deus. crescer na graça e no conhecimento, saber que a salvação é individual, a responsabilidade também é individual, que aprendamos, Senhor, a andar dentro da Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Abençoe aqui os professores, Senhor, toda a direção da TV, Pai, o Meu programa Deus, Escola te damos Bíblica, que chegue dentro dos lares, Em aonde nome precisa, onde tiver uma vida agora se decidindo pelo Senhor, que o Senhor esteja recebendo ele, escrevendo o seu nome no livro da vida e abençoando. Nós oramos por todos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a você que esteve conosco, e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.